Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar com vocês aqui sobre Mateus capítulo 14, versículo 19. Diz assim: Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. É um texto bem conhecido. Porém, se a gente voltar no versículo 13, a gente vai observar que Jesus ele havia pegado o barco e ido para um lugar deserto, porque ele ficou sabendo da morte de João Batista. Mas a morte de João Batista em nenhum momento se tornou impedimento para que Jesus continuasse no seu propósito. Ele até tenta ficar sozinho, mas a multidão o seguia, e isso ficou praticamente impossível naquele momento. E Jesus, olhando para aquela multidão, no versículo 14 do capítulo 14 de Mateus, ele é possuído por uma íntima compaixão. Isso é interessante demais, porque a notícia ruim não parou o propósito de Jesus. E olha que João Batista era alguém que ele tinha um apreço, um desvelo, um carinho muito grande, mas isso não parou o seu propósito. A multidão estava com fome, eram muitas horas ali ouvindo o mestre, e alguém olha para Jesus e diz: Senhor, é necessário despedir a multidão, porque o lugar é deserto e a hora já é avançada. A gente sempre vai pensar que Deus é dependente do lugar para operar, e a gente sempre vai pensar que Deus é dependente do tempo para operar. Mas Ele opera apesar do tempo e apesar do lugar. O lugar era deserto, a hora já era avançada, mas mesmo assim Ele operou um milagre. Inclusive eu quero até profetizar na sua vida. Eu não sei qual que é o lugar que você está, mas o lugar é deserto. Ele vai operar um milagre. E eu também não sei se você já pensou que Deus não vai operar mais porque já passou do tempo. Ele sempre opera apesar do tempo, até porque ele não é subalterno, subordinado ao tempo. Ele está além do tempo. É ele que governa no tempo. E Jesus, quando alguém disse isso a ele, respondeu: Não é mister que vão, dá-lhes voz de comer, porque a responsabilidade de alimentar essa geração é nossa, é dos discípulos, é de quem caminha com Jesus. E alguém disse, versículo 17: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Isso é bem impactante. Por quê? Porque a solução estava perto deles. E eles só conseguem enxergar que a solução estava perto quando Jesus manda eles se virarem. Às vezes a gente precisa ouvir isso. Às vezes a gente tem que parar de querer ouvir apenas coisas que inflam o nosso ego, que massageiam o nosso ego. E a gente precisa ouvir essas palavras duras. Cara, se vira. Vai se virar. Foi isso que Jesus falou. Não, vocês se virem. Às vezes a gente precisa de uma palavra de confronto dessa. E é a partir dessa palavra de confronto que eles percebem que a solução estava perto deles. Então, a solução nunca vai estar longe, sempre vai estar perto. Jesus falou: trazei-nos aqui então, versículo 18. Jesus manda todos se assentarem sobre a erva. Ele pega os 2 pães, ergue os olhos ao céu e os abençoa. E depois começa a partir aqueles pães. E é interessante porque Jesus parte e dá aos discípulos, e os discípulos à multidão. E Jesus ele primeiro ergue os olhos e agradece a Deus
o Pai, pelos 5 pães e 2 peixes. O milagre sempre vai começar quando eu agradecer. Jesus agradece no versículo 19. E os discípulos foram distribuindo, compartilhando, e os pães e os peixes não acabavam. É sempre assim. No reino, quanto mais você compartilha, mais você tem. Ah, glória a Deus. Jesus, quanto mais ele compartilhava, mais o Pai dava a ele. Mais pão, mais peixe ele tinha. Então, não faz sentido eu ter só para mim mesmo. Então, quanto mais Jesus tinha, mais ele compartilhava. E quanto mais ele compartilhava, mais ele tinha. É assim que funciona no reino. E a Bíblia diz, versículo 20, todos comeram e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram, ou seja, sobraram 12 cestos cheios. Então, o cenário aqui se encerra em provisão, milagre e bênção. O cenário no versículo 13 se inicia com Jesus tentando ficar num lugar deserto por causa da notícia ruim que ele havia recebido, mas se encerra com provisão, com mantimento, com bênção. E essa palavra que eu tenho para o seu coração. Deus abençoe.